Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos gravando mais um DigiCast aqui. Trouxemos um convidado bem especial aqui, o Danilo, proprietário da Position One. E hoje, como vocês sabem, o DigiCast é um podcast que trata assuntos relacionados a marketing digital, mas também, né, sobre tecnologia, que faz parte do marketing digital, né? Então, nada como trazer o Danilo aqui hoje, proprietário da Position One, que é uma empresa de desenvolvimento de software, aplicações, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Como todo mundo já sabe, alguns vídeos do nosso canal eu já conto um pouquinho da minha história, o que eu já fiz na minha vida, e todo mundo sabe que eu já trabalhei muito tempo com desenvolvimento, sou formado na área de análise de desenvolvimento de sistemas, né? E hoje eu trouxe o Danilo para a gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto em si, tá? Danilo, obrigado por participar hoje do nosso podcast aqui, né? Logo vai pro ar essa versão aí, esse episódio, né? E conta pra gente aí o que o Danilo faz. Bom, primeiramente aí eu agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse projeto, dessa iniciativa, achei super bacana. E, bom, falar um pouquinho sobre mim. Eu já tive interesse, assim, nessa parte de programação e desenvolvimento quando eu era bem pequeno, assim, desde os 12, 14 anos. Eu já tinha, assim, pegava o Windows ainda, o Windows bem antigo, ficava mexendo ali, ficava tentando fuçar, fazer algumas coisas assim. Vi esse interesse e comecei a fazer um curso já com 14 anos de idade. Comecei a fazer um curso na área de web design, curso de web developer. E me interessei muito pela área, assim, fui investindo nisso, fui evoluindo, lendo bastante. Na época não tinha tanto conteúdo na internet, né? Então fui lendo bastante, aperfeiçoando, comecei a ver alguns pontos que eu gostava mais de participar, de entender, e fui me aperfeiçoando cada vez mais. Aí, um tempo depois, eu fiz faculdade de sistemas de informação para focar um pouco mais, melhorar um pouco a qualidade dos códigos, e foi daí que eu abri a empresa, Position One. Inicialmente era só eu, sozinho, então era atender cliente, era fazer o financeiro, era programar. Típico de quem está começando uma empresa, né? Fazer tudo, né? Fazia tudo, trabalhava dia e noite, mas era algo que eu gostava de fazer, então isso nunca me preocupou muito, né? Então foi evoluindo, foi crescendo a empresa. Começaram a surgir algumas demandas bem específicas e eu tive que focar um pouco mais. Daí eu fiz minha pós-graduação em planejamento e gestão de negócios, que é até um ponto que a gente vai conversar sobre. Programação em si não é só saber programar, né? Você tem outras qualidades que você precisa colocar ali, outras áreas de conhecimento. E aí a empresa começou a crescer, foi pegando volume, pegando um pouco de nome, projetos interessantes que a gente foi participando. E basicamente a minha trajetória é essa. E hoje a gente está aí no mercado ainda trabalhando e crescendo a cada dia. Legal. O Danilo é um convidado aqui que hoje, ele, além de convidado, né, é um parceiro da DigiUni aqui, que inclusive faz parcerias com outras agências de marketing digital, né? Ao mesmo tempo que ele desenvolve sistemas, ele está também direcionando para agências para fazer essa divulgação tanto de sistemas quanto para sites, né, Danilo? Então, conta para a gente um pouquinho sobre essa parceria com agências aí, como que funciona. Isso. A Position, quando a gente planejou ela, quando a gente pensou no modelo de negócios, a gente viu um problema. O principal problema é que você ter um programador de qualidade, com responsabilidade dentro de uma agência de publicidade acaba ficando caro para a agência. E não é o foco dela. O foco da agência de publicidade, dos designers, é criar arte, criar um layout bacana, essa parte mais visual. E a gente viu que muitas agências grandes, agências boas, elas tinham um problema nessa conversão, na hora de você sair do layout que está lá no computador bonitinho e jogar isso para a internet. E a gente viu esse problema e começou a focar exatamente nisso. Então, a gente pensou, vamos tentar atender as agências de uma forma que consiga replicar tudo que os designers criaram lá com trabalho, com esforço, com dedicação, a gente consiga replicar isso na internet. Então, hoje a Position ela não trabalha com nada relacionado a designer, a criação de layout e tal. É especificamente programação. Então, a gente faz parcerias com as próprias agências de publicidade, designers autônomos também. A gente atende alguns designers assim, onde eles fazem toda a parte visual, toda a parte de conteúdo, e a gente entra só com a parte de tecnologia, né? Com a parte da programação em si, né? e soluções. A gente quase fala assim, a gente trabalha com soluções na internet. Então, qualquer área dessa parte da internet a gente tenta ajudar. Então, você está no mercado web.
né? Nada desktop. Exatamente, 100% web. Uhum. Desde o começo, eu gostei dessa parte web e me interessei por ela e foquei nela, mas lá no começo, quando eu comecei, a internet não era tão forte. Então, eu me deparei com vários clientes onde a gente ia fazer um sistema, o cliente falava, mas a gente queria desktop porque a internet não funciona muito bem, tem um monte de lugar que não tem internet e a gente focou na internet, sempre web, mesmo tendo um pouco de barreiras assim no começo, porque a gente sempre acreditou que a internet iria dominar, né? Então, Sim. hoje, quando a gente vai atender um cliente, ninguém mais fala em desktop. Quando alguém cogita isso, fala, não, deixa, vai web mesmo que... É que o desktop, né? Eu trabalhei muitos anos com isso também. Trabalhei vários anos numa empresa de desenvolvimento onde tinha aplicativos web e desktop, né? A desvantagem do desktop é que é a burocracia de instalação de instalação de softwares externos, por exemplo, SQL Server, que você mexe também, né? Precisa ter um servidor dedicado só para SQL Server, para o banco de dados ali, né? Tem que ter um sistema que tenha essa comunicação interna em rede, né? Que a oscilação da rede local é complicada, você sabe disso, né? Que Sim. quando, sei lá, dá uma oscilação na rede, o sistema cai, vira uma bola de neve, né? E o web não tem esse tipo de problema, né? Você atualiza a versão, atualiza para todo mundo de uma vez só. O desktop não, você tem que ir instalando o programa ali e fazendo atualização manualmente, uma por uma, né? E você já sofreu com isso também, não? Sim, nessa parte até é engraçado porque assim, a gente olha grandes empresas e todas elas, você vê um movimento para a parte em ficar 100% web, né? Por exemplo, o Google ele já tentou algumas vezes lançar o sistema operacional deles 100% online. A Microsoft, o Office hoje, ele funciona todo online. Sim. Então, várias empresas grandes, eles estão todos levando para esse meio online. E algumas empresas, como eu comentei no começo, assim, até uma empresa não tão no começo, 2016, 2017, que a gente prestou serviço, eles queriam um servidor interno. Eles queriam um servidor próprio, tudo desktop, porque eles ainda tinham um pouco de receio desse negócio de colocar na nuvem. Era muito novo, não sabia como funcionava, tinha medo de roubar informações. E aí, como as tecnologias que a gente trabalha são tecnologias web, a gente montou um servidor web dentro do escritório do cliente. Ele queria um servidor, então a gente atendeu das duas formas, né? Continua sendo web, né? Nossa tecnologia, mas num servidor interno, que era o que o cliente queria. E só que desde o começo a gente avisou, né? Olha, coloca na nuvem, coloca num servidor próprio para isso, não precisa colocar um servidor interno de vocês. Mas ele queria, a gente foi nesse sentido, fizemos dessa forma e foi um problema atrás do outro até ele migrar. Mas problemas do tipo, primeiro para montar o servidor saiu muito caro, porque ele teve que montar toda a estrutura, rack e tudo mais para montar aquilo lá dentro. Depois o custo de energia elétrica da empresa disparou, né? Porque tem ar-condicionado e muita coisa. E a gota d'água foi quando sequestraram o servidor dele e pediram lá, acho que R$500 mil para liberar os dados de novo. E sorte que a gente tinha alguns backups, até que, por sorte... Recente? Foi 1 ou 2 semanas, se eu não me engano, mas foi por sorte, porque o servidor que fazia o backup também estava sendo hackeado no momento. Nossa. Então, deu tempo de tirar e tal. Mas foi, acho que a gota d'água, e depois disso mudou tudo web, e hoje é tudo web lá nos servidores. Tem tanto servidor web, né? Os mais comuns aí, sei lá, a própria Microsoft, né? Sim. Do Azure, né? Tem muito ali, tem o Amazon também, né? Amazon. Que todo mundo usa, né? Então, tem tanta coisa segura na web aí que pode ser utilizada a favor de cada pessoa, né? E às vezes é difícil colocar na cabeça das pessoas que isso precisa ser feito, né? Migrar para a web, né? O local tem muito risco ainda, né? Sim, com certeza. Sobre as linguagens de programação, eu vejo que você trabalha com as mesmas linguagens que a nossa agência trabalha, né? Hoje nós desenvolvemos sites também aqui, tanto o WordPress, que é o comum, que todo mundo faz, né? Mas não vamos entrar muito no mérito de WordPress, porque é mais layout, né? Mas a linguagem em si, né? Hoje você trabalha muito com PHP, HTML, JavaScript, né? E faz algumas integrações com API também, né? Você manja de alguma outra linguagem de programação, alguma coisa assim? A gente trabalha... O PHP foi uma escolha. Inicialmente a gente escolheu o PHP porque a semântica, a forma de escrever era fácil. Que quando a gente começou nessa área, basicamente tinham 2 linguagens de programação, que era o PHP e o ASP.
né? A ASP é Microsoft, PHP é código aberto, então tinham essas duas, mas a semântica, a forma de você escrever um programa, um site em ASP era muito mais complexa do que o PHP. Então, a gente se identificou mais com o PHP, começou a trabalhar em cima dele, foi indo. E eu acho que não foi só uma visão nossa, porque hoje o PHP, 80% da internet é feito em PHP, né? Então, a gente escolheu lá, foi meio que sorte e foi desenvolvendo, a linguagem foi crescendo. A gente começou num PHP bem antigo, hoje já está na versão 8, melhorou muito desde então. E grandes sistemas, sites muito conhecidos são desenvolvidos em PHP. Por exemplo, o WordPress, que é a maior plataforma CMS do mundo. O Magento, que acredito que seja a maior plataforma de lojas virtuais feitas pela Adobe, também é PHP. Então, o PHP é aquela linguagem simples, fácil, tranquila de trabalhar, que dá um bom resultado, que tem uma curva de aprendizado bem pequena. E muitos sites na internet, né, 80% dos sites são feitos em PHP. Então, essa linguagem é aquela básica, assim, que eu digo que tem que ter ali, tem que saber mexer, porque uma hora ou outra você vai se deparar com ela, né? Eu comecei com o C Sharp, né? Com C++ na faculdade e tudo mais ali, né? Mas migramos logo para o C Sharp, que é uma das linguagens mais comuns nas faculdades, né? Né? No começo, pelo menos na minha época, que era 2009, quando eu comecei a primeira faculdade de análise e desenvolvimento de sistema, era C Sharp, puro, né? Visual Studio lá a todo momento, né? E depois foi migrando, né? Mas a gente notou que o PHP é uma linguagem fácil de programar. Não é difícil. E ela tem muitas opções, né? Muita gente fala que o PHP é uma linguagem aberta para gambiarras, né? Diferentemente de outras linguagens que às vezes é muito amarrada, que não dá para você fazer muita coisa. Tem que seguir a linha da linguagem, né? Eu já peguei muita gambiarra em PHP, de códigos de sistemas que eu já dei manutenção. Hoje está mais difícil pegar esse tipo de problema, né? Eu tenho 2 sistemas no mercado, não sei se você conhece, o Clean Brasil e o EducPR, são 2 sistemas de gestão. O Clean Brasil, ele é um sistema de gestão clínica e o EducPR é um sistema de gestão escolar. Ambos foram desenvolvidos também em PHP, HTML, JavaScript e tudo mais. E estão hoje no mercado, mas também que a gente está meio que em stand-by com esses sistemas, né? E sobre projetos, né? Então, como a gente já está falando sobre esses sistemas que eu tenho, conta pra gente quais são os projetos que você tem hoje, o que você já desenvolveu, né? Que tipo de sistema que você já fez veicular aí na web. Bom, a gente já desenvolveu alguns projetos, normalmente são projetos que a gente faz sob demanda para empresas, né? Então, a empresa chega com uma ideia ou com um projeto para refação e tal, e a gente tenta desenvolver alguma solução em cima disso. Alguns projetos se destacaram, por exemplo, um projeto que a gente começou em 2016, 2017, que foi a Central de Materiais, e hoje eles trocaram a empresa de nome, hoje se chama Six Global, porque é uma empresa que agora vai internacionalizar. E o projeto deles foi bem interessante porque a primeira vez que eles procuraram a gente, eles tinham um site em WordPress e eles precisavam só fazer o visual, só refazer o layout do site. E a gente atendeu eles nessa demanda. Só que a gente viu que o potencial da empresa tinha um pouquinho mais, podia ter um site mais customizado, um site personalizado, porque o WordPress é uma excelente ferramenta para quando você tem um cenário ali reduzido, pequeno, tem um produto, quero apresentar o produto, beleza, o WordPress vai te atender. Ou você tem um blog, alguma coisa assim, algumas mais demandas... rápido, né, desenvolvimento, né? Exatamente, é um desenvolvimento rápido, já testado, super bacana. Mas quando você tem um pouquinho mais de complexidade no teu negócio, que era o caso dessa empresa, merecia um sistema próprio. Só que eles ainda não tinham tamanho para um sistema. Então, a gente fez um site para eles com algumas funçõezinhas. Eles trabalham como se fosse com vendas de materiais, mas não é uma venda direta que você vai lá, uma loja virtual, passa o cartão e compra. Six do Márcio, né? Exatamente, do Márcio Léo. E a gente fez dessa primeira versão em PHP. Funcionou, super bacana, ficou legal. Para eles, e daí já na sequência a gente começou a trabalhar com outra tecnologia, porque o negócio começou a crescer e o PHP é uma linguagem bacana, mas ela é feita para coisas pequenas, para sites pequenos, sistemas pequenos e médios ali. Como eles tinham uma previsão de crescimento da empresa, a gente já virou a chave e começou a desenvolver um primeiro sistema em C Sharp, que é outra linguagem que a gente também atua bastante quando é coisas maiores, sistemas maiores e coisas assim. Então, a gente começou, o sistema inicialmente tinha lá 6 módulos, um sistema bem básico, fazia só
core mesmo da empresa, só aquele bem específico mesmo, que era cadastrar um anúncio, o cliente gerava uma proposta, aprovava a proposta ou não, era bem simples, assim, bem básico. E esse sistema a gente foi evoluindo ele no decorrer do tempo, então a gente começou lá em 2016, 2017, até hoje a gente trabalha nesse sistema em parceria com essa empresa, a Position One tem uma parceria com eles, então a gente continua o desenvolvimento. Hoje tem outros programadores envolvidos, mas a gente continua no projeto. E desses 6 módulos inicialmente, hoje já passou longe dos 100 módulos. Então, o projeto cresceu muito, foi desenvolvendo, está se desenvolvendo a cada dia mais. Hoje mesmo a gente instalou hoje cedo um outro módulo novo que a gente desenvolveu lá. Então, ele vem crescendo bastante. Então, esse é um case que a gente gosta, assim, porque a gente pegou lá do começo, Sim. quando a empresa eram 2 pessoas e hoje tem 50 e foi caminhando junto, desenvolvendo junto. O Márcio, inclusive, ele teve num podcast gravado pela Folha de Campo Largo aqui, nos Bons de Papo, foi um dos primeiros convidados aqui do podcast, e ele contou muito a história dele. E eu tava ali gravando e tudo mais e acompanhando todo o progresso dele, né? Que daí ele vai migrar para a parte internacional agora também, né? Então, tá crescendo bastante ali, né? Sim. E sobre alguns projetos futuros, você tem alguma coisa assim em mente? Já pensa em evoluir mais a Position One? Sim. O que a gente viu na Position, assim, estudando, vendo ela de fora, é que hoje ela é muito focada em prestação de serviço. Então, o cliente chega com a demanda, a gente presta o serviço e entrega. E num modelo de negócio para ser sustentável, muita coisa você precisa, como posso dizer, a empresa precisaria trabalhar para você sem você precisar realmente colocar ali. Um exemplo, uma loja virtual. Uma loja virtual você não precisa efetivamente estar ali fazendo a venda. A loja está vendendo, você só trabalha o back dela para ela funcionar, né? Então, a gente começou a tentar pensar alguma estratégia. O que a gente pode fazer como Position One para que ela consiga ter ganho dos dois lados, prestando serviço, que é o nosso core, mas também que se a gente não estiver prestando serviço por algum motivo, a gente tenha um faturamento também, para a empresa ficar sólida dos dois lados, né? E daí a gente começou a ter algumas ideias. E principalmente a que a gente está mais assumindo é se tornar sócio de alguns dos nossos clientes. Então, às vezes chegam alguns clientes com ideias muito boas, muito legais, com potencial que a gente acredita que vai dar certo, mas muitas vezes o cliente ou a pessoa não tem condições para colocar aquilo ali para rodar. Então, a gente começou a fazer parceria. Olha, a gente te ajuda aqui, a gente faz isso, a gente assume esse custo, porém a gente vai ter uma parte desse negócio e coisas nesse sentido. E a gente vem fazendo isso muito recentemente. Então, até tem um projeto super bacana que vai lançar aí nas próximas semanas, que eu acho que esse é bem interessante. Já está todo pronto, já está testado. A gente colocou agora, essa semana, provavelmente na semana que vem, já vai começar as primeiras pessoas, algumas escolhidas a começar a usar o sistema. Mas é um sistema que a gente fez em parceria com a Cicla, aqui de Campo Largo. Legal. É um projeto, é a atualização do clube de compras da Cicla, que já teve há muito tempo atrás, nunca funcionou muito bem e tal, era benefícios, era interessante, mas não era aquele negócio que as pessoas realmente queriam usar. E a gente fez um sistema agora, todo digital, um aplicativo, a gente desenvolveu o aplicativo, o sistema web de cashback. Então, ao invés de você ter um desconto, como era o clube de compras antigo, você ia com um cartãozinho e ganhava um desconto, você chega na loja, vai ter um QR Code, você lê com o teu celular e você recebe cashback em cima das tuas compras. Então, todas as empresas vinculadas à Cicla vão ter esse sistema de cashback. Opa, então eu vou ter também. Que a gente é parceiro da Cicla. Então, a gente está finalizando, já está pronto o sistema, a gente está naquela fase de testes, mas o sistema ficou bem bacana. Então, e tem vantagem para os dois lados, porque vai ser uma ferramenta de marketing para o lojista, né, onde o aplicativo vai estar instalado e a gente está esperando pelo menos 40 mil downloads na cidade. Então, é uma ferramenta que o lojista vai poder se comunicar com essa pessoa, vai ter leitura de mapeamento geográfico, rotina da pessoa, o que ela faz, os costumes, aonde ela compra. E essas informações o lojista vai poder usar para criar campanhas, criar banners e realmente acessar o público que ele precisa. E, por outro lado,
O consumidor final ele vai ter o benefício do cashback, vão ter várias outras funcionalidades. Por exemplo, bem conhecido aqui na cidade, as raspinhas da Sim, Cicla, que você raspa e ganha um prêmio instantâneo, vai ser todo no aplicativo, uma comunicação e bastante E coisa. só Assim, para Android ou também para Apple? para as duas plataformas, iOS e Android. Tá? Inicialmente, agora, nesses primeiros testes, a gente fez só para Android, mas tem já pronto também para iOS. Ah, que legal, cara. E nesses últimos tempos aí, né, a gente vê muita linguagem de programação nova, né? Tem a Go, tem Python, tem muita coisa nova aparecendo por aí. Você já se especializou em alguma área diferente dessa ou não? Olha, eu tenho um pouco de receio, assim, em algumas tecnologias novas, porque na mesma velocidade que elas aparecem, elas somem também, né? Tem tudo isso, né? E você vê uma linguagem, acreditar, focar nela, você vai gastar um tempo para até aprender, até você conseguir programar nela, até você conseguir ter qualidade no teu código. Que uma coisa é você escrever um sistema, um site, outra coisa é você fazer algo bem feito, que vai ter qualidade, que vai ter uma certa garantia ali em cima daquilo. O Né? receio, na meu ponto de vista, seria mais com documentação, né? Também. Porque, veja, PHP, C Sharp, você procura na internet, pronto, você acha tudo. Tudo que você precisar, tem exemplos de código, de aplicação, tudo mais, você faz o que você quiser. Agora, linguagens novas não tem tudo que você precisa, né? Sim. Você tem que batalhar muito para conseguir achar o probleminha que você está tendo ali no momento, ou desenvolver alguma coisa nova também, né? Uhum. A gente gosta de olhar sempre tecnologias que têm um respaldo, que tem alguma empresa por trás. Por exemplo, o PHP é uma linguagem, como eu falei no começo, foi meio que sorte, né? A gente escolheu ela porque era mais fácil e foi. Mas hoje ela já tem uma documentação muito bacana, muito legal, muito consolidada, porque já fazem muitos anos que a linguagem existe. Mas, por exemplo, outra tecnologia que a gente trabalha é o C Sharp, que é da Microsoft. Então, a Microsoft se responsabiliza por ela, da manutenção, da suporte e documentação. E porque um receio que a gente tem, que já viu muito acontecer na prática, é quando uma linguagem sai, uma linguagem muito nova, e muita gente vai, grava vídeo, coloca na internet ensinando a mexer nela, mas nem sempre é a melhor forma de você mexer. Então, a gente gosta sempre de ir para coisas mais teóricas mesmo. Por exemplo, até é engraçado porque quando entra uma pessoa nova lá na Position que vai trabalhar, ela pergunta, me passa uns vídeos aí para eu aprender e tal. A primeira coisa que eu entrego é um livro de PHP. Daí a pessoa olha para aquilo e fala, nossa, mas uma empresa de tecnologia está pegando um livro físico, não tem um vídeo e tal. Mas é que no livro você tem a teoria, você tem a base da linguagem. Então eu confio muito mais em aprender uma linguagem nesse formato do que aprender uma linguagem que você vai ver um vídeo na internet e você não sabe se aquele vídeo realmente está seguindo os padrões. Sim. E daí das linguagens novas, claro que a gente não pode ficar preso no passado, né? Então a gente estuda novas linguagens, mas teve uma onda aí de novas tecnologias que surgiram, Angular, React e várias outras, né? Vue.js e tudo mais. A gente segurou, a gente começou a olhar a demanda, o que o mercado está pedindo, o que eles estão querendo, e foi segurando e sentindo um pouco o mercado. E sempre analisando para ver qual será que a gente vai, porque são várias tecnologias que fazem a mesma coisa, mas uma ponta para cada lado. E daí veio a Google e colocou o Flutter na jogada, né? O Flutter, nossa, hoje... Então, quando eles entraram com o Flutter, é uma linguagem recente, ela veio depois de todas essas outras, mas assim, é o Google que está por trás, então não é qualquer empresa, né? Ela tem uma documentação super bacana, então você olha lá a documentação oficial, tem tudo que você precisa, você não precisa ver vídeos. Claro que o vídeo te acelera o aprendizado, né? É mais prático, mas você tem uma documentação bem consolidada. Ela é uma linguagem que está em atualização, porque às vezes acontece de uma linguagem estar lá meio morta, que foi o que aconteceu com o Python, por exemplo. Ela ficou morta por muito tempo, é uma linguagem antiga, né? Sim. E daí agora que o pessoal voltou a lidar com ela, também é uma linguagem bem bacana. Mas o Flutter, o que mais chamou atenção foi a questão do Google estar por trás, né? Porque a gente sabe que o Google, uma empresa gigantesca, eles não vão fazer qualquer coisa e abandonar daqui a pouco. Exatamente, Né? é aí que eu queria chegar, porque eles não vão criar e largar a mão, né? Vai continuar. Inclusive, um abraço pro Cleverson aí, que deve estar assistindo a gente. Cleverson Abreu, o cara manja muito de Flutter aí, inclusive tá trabalhando no momento hoje com Flutter. O cara manja muito bem. Inclusive, ele que foi um dos que ajudou eu no começo com PHP
com os sistemas que eu tenho, me ajudou muito com o código-fonte. E hoje ele está no Flutter aí agora, evoluindo bastante. E você está tratando de PHP, HTML, JavaScript, C Sharp, qualquer outra linguagem, qual que você se sente mais confortável em trabalhar? A que eu mais gosto de trabalhar é o C Sharp. A que eu mais Sério? gosto. C Sharp? C Sharp. É a que eu mais gosto. O PHP eu acho ele muito mais simples de você trabalhar, então, para coisas corriqueiras. Por exemplo, eu preciso resolver um problema meu, seja da empresa, seja particular. Por exemplo, eu gosto bastante dessa área de investimentos, ações e coisas assim. Então, às vezes, eu quero decidir que ação eu compro. Será que é essa ou aquela outra? E tem que fazer todo um cálculo para ver os números ali. Eu vou para o PHP, faço, já me dá o resultado ali mais rápido, né? Então, uma linguagem mais rápida de trabalhar. Mas eu tenho aquele perfil que eu gosto das coisas todas organizadinhas. E o PHP, como você mesmo comentou no começo, o PHP é uma linguagem que te permite fazer o que você quiser ali dentro. O C Sharp não, ela já te restringe bastante ali no que você vai fazer. Então, no final, o código fica mais organizado, fica melhor para uma manutenção. Então, eu me sinto muito mais confortável no ambiente C Sharp. Além de, na minha faculdade, né, foram 4 anos, 3 anos e meio eu aprendi Java e meio ano eu aprendi C Sharp. Os últimos meio ano, porque todas as outras universidades da região ensinavam C, C++, C Sharp. E na que eu estava ensinava Java. Então a gente se sentia deslocado, assim, poxa, mas está todo mundo aprendendo C e nós Java, né? Eu trabalhei muito tempo com teste de software, né? E a gente daí fazia os testes automatizados, os testes manuais ali. Chegou uma hora que eu tive que mexer um pouco com Java para fazer. Rapaz do céu, não tinha como. Eu não consegui aprender Java. Não consegui. É porque, na verdade, não era muito foco, né? E para você, é que nem você falou, você precisa parar, estudar, para daí botar em prática, né? E eu não tinha esse tempo para parar e estudar o Java, né? Então, eu nunca continuei. Como eu fiz bastante tempo do Java, né? 3 anos e meio na faculdade, aprendendo, todo dia mexendo, eu aprendi a mexer nele bastante, assim, conseguia resolver todas as minhas necessidades nele. O que fez eu virar para o C Sharp, foi quando eu fiz o meu primeiro sistema em Java, onde o cliente veio com uma demanda, era um sistema relativamente simples, e daí eu comecei a fazer o sistema e tal, foi trabalhando, programando, e demorava muito para as coisas acontecerem. E porque eu sou um pouco purista na questão de código, eu não gosto de ficar usando um monte de biblioteca, importando um monte de coisa. Eu gosto de fazer, ou fazer tudo, ou quando for usar uma biblioteca, conhecer essa biblioteca. E no Java, para você fazer tudo, ele é muito demorado. Então, eu demorava para fazer as coisas e tal. Aí eu resolvi, vou testar o C Sharp, que eu aprendi um pouquinho lá, a base dele eu vou testar. Quando eu peguei o C Sharp, vem tudo pronto. Então, você não precisa importar nada, você não precisa configurar nada, você só começa a programar. E daí você consegue focar numa das coisas que eu mais gostei em toda essa jornada, que é a parte de negócios. De você entender o problema, olha, o problema é esse, a minha necessidade é essa. Você pensar numa solução e você colocar aquela solução em prática. E não em si ir lá e ficar digitando código, né? E sim você pensar em soluções e aplicar soluções. No Java eu não conseguia fazer dessa forma, porque eu ficava preso ao código, a ficar digitando código. No C Sharp, ele é mais fácil de você digitar um código, então você consegue focar mais em solução de problemas. Os plugins também que você instala. Por exemplo, eu usava muito no C Sharp o Telerik. Não sei se você já usou alguma vez. Esse não. Eu comprei uma vez. Nossa, é muito bom, cara. A interface visual muda totalmente do padrão do C Sharp, assim, aquele quadradinho padrão, sabe? O Telerik era muito mais moderno, né? Uma vez eu migrei totalmente um sistema aqui de uma empresa que eu trabalhei em Campo Largo para o Telerik. Ficou, nossa, outra cara, muito mais moderna, assim, né? E, bom, mas com a atualidade agora, você tem costume de ler alguma coisa sobre o assunto? Sites, blogs, esse tipo de coisa? Eu gosto de ver, na verdade eu sou muito curioso, assim. Então, normalmente a minha estratégia é o seguinte, eu entendo quais que são as linguagens novas que estão surgindo, não só linguagem de programação, mas toda a parte, né, de tecnologia, por exemplo, dispositivos que estão vindo, a questão, por exemplo, do marketing mesmo, o Google Analytics, o GA4, né, que está vindo, que vai ser uma revolução. Então, entender o que o pessoal está planejando com isso. A própria questão de servidores, porque a gente já ouve falar de cloud computing há muito tempo, servidores cloud. Mas hoje, 90% das empresas que se dizem no cloud não estão em cloud computing. Eles têm um servidor dedicado.
numa empresa cloud, mas não necessariamente elas são cloud. Então, entender o conceito e para onde que está indo para tomar as melhores decisões. Então, eu gosto de ler bastante, assim, notícias, reviews, opiniões das pessoas, mesmo que não seja um lugar que eu vá trabalhar, que eu vá realmente atuar. Por exemplo, Angular, React, Vue.js, são tecnologias que eu não trabalho na prática, mas que eu sempre que tem uma notícia eu vou lá, leio, tento entender o conceito, para onde está indo, para tentar entender o mercado. Para acertar o máximo possível da onde o mercado vai, para estar um pouco à frente, né? Sempre tentar estar um pouco na frente nesse ponto. Eu não posso falar muito sobre isso porque o meu desenvolvimento morreu há 3, 4 anos atrás aí, né? Quando surgiu a Digiwin, né, eu parei totalmente de desenvolver. Então, hoje eu tô por fora das atualidades aí. Nem sei como que tá isso aí. E eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar sozinho, na parte de desenvolvimento. Se eu for fazer uma aplicação web, eu coloco meu fone de ouvido, falo pros meninos aqui na agência, eu vou entrar em Narnia agora, não me incomode. O Lucas que tá gravando ali agora, ele sabe bem disso. Só vou fazer um site, coloca o fone de ouvido e esquece do mundo. Porque, cara, se eu tiver um barulhinho, alguma coisa para desenvolvimento, não sei se você é igual eu, mas eu, cara, qualquer coisinha me incomoda. Né? E eu gosto de trabalhar sozinho para desenvolver, mas agora para outro serviço de marketing digital, de repente tráfego pago, qualquer outra coisa de marketing digital, eu consigo trabalhar de boa, com música, com qualquer coisa, e que eu converso, né? Agora, desenvolvimento, não consigo. Você é assim também, ou você gosta de se enfurnar em algum canto e para desenvolver ou não? Eu sinto muita falta nessa parte de conviver com pessoas, né? Porque agora, com a pandemia, tudo que aconteceu, a maioria dos programadores estão trabalhando home office, eu também, a Position One estava home office, inclusive uma das pessoas que trabalha, que é o Alan, ele resolveu mudar de vida, vendeu o apartamento, comprou um trailer e saiu viajar. Então, ele trabalhava com a gente e o ano inteiro ele ficou em algum lugar. A gente nem sabia direito onde ele estava. E foi a pandemia que permitiu isso, né? Porque daí surgiram várias evoluções em reuniões digitais e tudo mais. Só que a gente já adota essa questão do home office há muito tempo, bem antes da pandemia. E daí chega uma hora que enjoa de você ficar só em casa, né? Então, durante o dia eu gosto de estar no escritório, com pessoas, convivendo, trocando experiências e tudo mais. Mas até fazer códigos pequenos, correções, por exemplo, um e-mail marketing que a gente vai desenvolver, uma página na web que vai fazer uma correção, alguma coisa assim que são coisas mais simples, mais rápidas, não tem nenhum problema. A gente faz conjunto ali, tudo sem problema, escutando música, bagunçando, tomando chimarrão e vai tranquilo. Agora, quando tem aquele código que você precisa planejar, que é um exemplo nesse sistema mesmo da Six, que tem toda a parte de cálculo financeiro, que vai ter comissões e tal, que é algo crucial ali, que não pode ter erro. Aí é uma coisa que eu faço sozinho à noite, normalmente, na sala, sentado no sofá, com o notebook, tudo desligado, luz meio apagada, que daí que eu consigo render. Normalmente, uma noite que eu trabalhe, assim, 2 horas que eu trabalho à noite é um dia inteiro, que se eu estivesse dentro de um escritório. Então, é engraçado, né? Como tem gente que gosta e prefere trabalhar à noite, né? Sim. Eu já é de manhã. Tipo, das 8 ao meio-dia é meu horário de produtividade. Chegou às 6 horas pra frente, acabou minha produtividade. É só cuidar da criança agora. De manhã eu não consigo render nada. Para mim, trabalhar ou não trabalhar de manhã não faz diferença. Eu só acordo e fico ativa para responder clientes. Porque para mim, de manhã eu não consigo render nada. De tarde eu rendo bem e de noite 2 horas é o dia inteiro de dia trabalhando. Só que eu tô assim há uns 10 anos mais ou menos. Nossa. Então pode ser que agora já seja Quanto costume. Tempo já que né? você trabalha no desenvolvimento? Eu comecei, o meu primeiro site foi em 2007. Então fazem aí 15 anos o primeiro site que eu fiz. Tempo, bastante. Eu fiz a primeira em 2009, então você tem mais tempo. Tem algum site que você admira hoje, que você gosta, que você se baseia para seguir o teu fluxo de trabalho? Não? Olha, um modelo que a gente adota ali na Position é assim, sempre estar em melhoria contínua, né? Nunca parar ou, como posso dizer, ter um site modelo e se basear nele para fazer os outros. Então, a cada site que a gente desenvolve, a gente, claro, reaproveita códigos, né? Que é uma boa prática da programação, se fazer esse reaproveitamento. Sim.
mas a gente nunca só vai lá dar o Ctrl+C, Ctrl+V e usa. A gente sempre avança um pouquinho. Então, sempre o nosso site mais novo é o que a gente vai usar como base para o próximo. E para o próximo a gente pega aquele e melhora em algum ponto. Para o próximo melhora mais um pouquinho. Isso a gente acaba perdendo um pouco de tempo no desenvolvimento, né? Porque existem alguns concorrentes, alguns desenvolvedores que fazem sites mais rápidos do que a gente. Mas, por outro lado, a gente sempre está num desenvolvimento contínuo, né? A gente sempre está melhorando, sempre uma versão é melhor do que a outra. E isso é uma coisa que motiva a gente. Mas tem alguns casos que foram, assim, coisas que a gente... que marcou mesmo toda a história, né? Por exemplo, teve um site que na minha história foi assim. Eu comecei a fazer um curso de web, gostei do negócio, mas eu trabalhava para uma empresa. Então, eu comecei a fazer site de noite, fim de semana, mas era assim, site para um amigo, para uma empresinha pequena, para uma padaria, para um açougue. Eu fiz uma vez um site para um açougue. E era assim, muito pouca coisa. E eu gostava disso, eu queria fazer mais. Até ofereci para a empresa que eu trabalhava para fazer o site para eles, daí eu comecei a fazer o site para eles. E foi indo assim. Mas uma hora eu vi que não, eu quero focar em desenvolvimento de sites mesmo, então eu vou sair da empresa. Eu saí de lá e um amigo meu que eu tinha conhecido, que era cliente dessa empresa que eu trabalhava, ele abriu uma agência de publicidade. E ele falou, olha, eu precisava de alguém aqui para ajudar a gente na programação. Ele era designer, eu faço layout, mas a gente precisa de alguém que programe. Você não quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, beleza, ótimo, né? Saí de lá e tal, é o que eu quero focar, já conheci o cara. Fomos trabalhar lá. Daí que surgiu o nome Position One, inclusive, porque o nome da empresa dele era P1MKT/Com, que era Marketing e Comunicação. P1 era a sigla de Position One, né, que é a primeira posição, que era aquela placa. Essa empresa ela era bem voltada para a área automobilística. Então, eles faziam sites e toda a comunicação visual de pilotos, de kart, de stock car, de arrancada e coisas assim. E daí o P1 é aquela plaquinha lá, quando o piloto está passando, eles tiram a plaquinha P1 para dizer que o cara está em primeiro lugar. E daí que eu entrei lá e virou um braço dessa empresa, que o nome era P1 Digital, que era toda a parte digital. Depois, com algumas mudanças, a gente mudou para Position One, para conseguir registrar a marca e coisas nesse sentido. E daí, nessa empresa, o primeiro site, quando eu cheguei, era para fazer o site do Festival Brasileiro de Arrancada, que era da Força Livre, a maior empresa de arrancada aqui do Brasil, né? E eles faziam o Festival Brasileiro, que era o maior evento deles, né? Então, assim, a gente já chegou com essa responsabilidade. Na época, as tecnologias eram bem diferentes de hoje, a experiência era bem diferente, porque eu estava começando, tinha só feito um cursinho ali, e a gente começou a fazer um site, eu sozinho, na frente de um computador, uma cadeira, e comecei. E foi. Foram acho que uns 4 meses para fazer esse site, todo dia trabalhando nele. E foi um site, sim, que eu cobrei acho que R$200 para fazer, porque era o primeiro, né? Eu queria ter portfólio. E a gente fez um site em Flash, não sei se você lembra do Flash, rapaz. Umas animações e tal. Pesado pra caramba. Então, mas ficou um site legal porque a gente foi na documentação oficial do Flash. E a documentação não é essas animações que ficam pesadas. Você faz a animação numa linguagem chamada ActionScript, que depois ele veio evoluindo e algumas alterações que virou JavaScript. Então, as animações ficaram bacanas, ficaram leve, tinha lazy loading, movie loading, tinha umas tecnologias assim bem diferentonas que a gente não achava por aí nos sites. Então, ele ficou bem legal, ficou bem fluido, ficou bonito. Era tipo uma foto da arquibancada, da arrancada, de uns dragster passavam, aí passavam uns dirigíveis assim dos patrocinador, passavam uns aviãozinhos com uns bannerzinhos, as pessoas no meio da arquibancada levantavam assim, acenavam. Então, ficou um projeto bem diferente. E a gente fez ele, foi o primeiro, levamos um tempão para fazer, entregamos, o cliente gostou, tanto é que até hoje a Força Livre ainda é nosso cliente, né, desde essa época. E esse site ganhou um prêmio. Ele foi lá para um concurso nacional, porque foi algo realmente diferente. Ele ganhou um prêmio, saiu em jornal, saiu em revista, a gente tirou print de todas essas coisas, porque realmente marcou bastante. Então, o primeiro projeto, já para um cliente que eu era fã da Força Livre, eu ia nos eventos da Força Livre, e já chegou com ele como cliente, ainda ganhar um prêmio com o site. Então, você cobra às vezes barato, mas você ganha alguma coisa em troca, né? Sim. Se vier de dinheiro não é tudo, né? Você pode cobrar barato, mas você quer alguma coisa em troca e você ganha, não adianta.
É assim também. Eu também aqui na agência a gente costuma fazer, às vezes, dependendo do cliente, a gente faz um valor mais em conta, porque a gente sabe que vai ser retribuído depois, né? Tem que pensar nisso aí também, né? Exatamente. E você começou pensando certo, né? Nem sempre o dinheiro é tudo, né? Exatamente. Bom, eu vejo no teu site aqui que vocês fazem site, vocês fazem e-mail marketing, vocês fazem aplicações web, aplicações para celulares e também hospedagem, né? Vocês têm hospedagem própria? São servidores terceirizados, tá? São servidores cloud, né? A gente contrata servidores de empresas nisso e faz a gestão dos servidores, a gestão dos recursos, a revenda para os clientes e também toda a parte de manutenção. Legal. Então, não é um servidor nosso e tal, porque a gente vai na onda da tecnologia, é justamente o que a gente indica, mas a gente abstrai toda essa parte da gestão, né? Que normalmente quando o cliente contrata direto, ele é responsável por tudo. Nesse caso, a gente assume essa parte da gestão. Show de bola. Queria mandar um abraço aqui agora, rapidinho, para os nossos patrocinadores. Hoje nós temos 2 patrocinadores aqui. O pessoal lá da Simeone Odontologia, que faz todo o nosso tratamento dentário aqui da agência. Um abraço para o Dr. Renato, para a doutora Poliana, para a doutora Priscila, tá? Que sempre estão acompanhando nossos podcasts aí, nossos clientes também, né? Um abraço para eles. E também para o pessoal da Bit Home, transportadora Bit Home lá. Um abraço para o Ralph também, que é o nosso patrocinador mais novo aqui do nosso podcast. Valeu! Danilo, resumindo nossa história aqui, né? Porque a gente já está com o tempo também no final ali. Agradeço a tua participação aí, contar um pouquinho da tua história. Claro que a gente é um parceiro de negócio, né? Sempre quando aparece algum site, alguma coisa assim, a gente sempre vai estar se indicando, né? Até para otimização de tempo, né? Nós, como agência de marketing digital, focamos muito no marketing digital, né? Mas nada melhor que uma parceria de tecnologia para desenvolver as coisas que a gente não consegue desenvolver a tempo, né? Então, é isso aí que entra o nosso bracinho, que no caso é as parcerias, né? Agradeço, então, você aí pelo teu tempo disponibilizado, né? Esperamos contar com você nos próximos podcasts também aí. Com certeza, com certeza. Eu agradeço muito o convite. Para nós é super bacana esse tipo de parcerias e tal. É o nosso foco, né? A gente não atende cliente final, então a gente ter uma boa relação assim com agências é excelente para nós. É uma honra estar aqui participando, né? O convite eu achei super legal, super bacana. E com certeza, tecnologia tem muito para ser falado e cada dia entram coisas novas, então... Se fosse para a gente prolongar a conversa aqui sobre tecnologia em si, não só sobre desenvolvimento, que a gente falou hoje, que tem uma pincelada, né? Mas se fosse falar sobre tecnologia, tem tanta coisa, né? Entra desde a parte de infraestrutura de redes, né? Que inclusive quero chamar uma pessoa, de repente, aí para fazer a parte de infraestrutura de redes, conversar um pouquinho sobre isso. Segurança da informação, né? Banco de dados. Imagine prolongar essa parte de tecnologia. Vai longe a conversa, né? Então, a gente tem que separar, de repente, alguns tópicos para os próximos podcasts, né? E nada melhor que vocês, que mexem, inclusive, com banco de dados também, né? Sim, com certeza. A gente fica à disposição e vai ser uma honra participar. Show de bola. Obrigado, então, Danilo. Valeu, Vamos eu que conversando. Agradeço. Muito obrigado. Abraço. Galera, quem assistiu até o final aí, agradeço vocês, tá? Quem não é inscrito no nosso canal do YouTube ainda, se inscreve, ativa o sininho de notificação, segue a agência de Viewin lá nas redes sociais, segue também a Position One lá nas redes sociais, position1.com.br, tá lá o site do nosso parceiro aqui, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre eles, acessa lá e qualquer coisa entra em contato com o Danilo lá que ele explica mais informações para vocês. Beleza? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Valeu.